profeta Joel, capítulo 2. Deus é o nosso Deus e Senhor absoluto sobre todas as coisas. Nós amamos esse Deus. Esse Deus é aquele que está conosco todos os dias, tem nos abençoado de uma maneira maravilhosa. Dia após dia os nossos corações têm sido encaminhados pelo Espírito Santo, no santo propósito que Deus tem para nós, de nos transformarmos à estatura mediana perfeita de Cristo, de nos colocar em uma situação de semelhança com o nosso Salvador. Joel capítulo 2, versículo de número 28. Joel 2, 28 e 29. E há de ser depois derramarei meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu Espírito. Podemos acertar. Por muito tempo o Evangelho sofreu por uma concepção mística do Espírito Santo de Deus, por falta de dedicação às Escrituras, ou por falta de uma concepção adequada sobre a palavra de Deus. E infelizmente muitas vezes nós temos visto isso nos dias de hoje, alguns céticos quanto ao Espírito Santo de Deus, outros numa demasia, numa frenesia emocional. Agora, o que nós precisamos entender e compreender sobre a importância do Espírito Santo de Deus em nosso viver diário, na nossa vida, no nosso dia a dia, a importância da ação do Espírito Santo dentro dos nossos corações. Eu quero que você vá comigo em João capítulo 14, abre comigo aí a sua Bíblia no Evangelho de João capítulo 14, quando Jesus falando aos discípulos sobre a sua ascensão e a sua partida, ele observa nos seus discípulos um certo teor de preocupação, de ansiedade, de insegurança. E ele os tranquiliza, João capítulo 14, e ele os tranquiliza falando sobre a descida do Espírito Santo de Deus. No Antigo Testamento nós vemos o Espírito Santo agindo isoladamente na vida de algumas pessoas que eram escolhidas por Deus, mas Deus tinha um plano, um propósito de trazer esse derramamento sobre, como você leu em Joel, filhos, filhas, servos, velhos e todos sem distinção, desde que houvesse nestes a disposição para a ação do Espírito Santo de Deus. Bom, Jesus olhando e vendo os discípulos em suas preocupações naturais pela partida do Senhor Jesus, ele começa a falar sobre o Espírito Santo que viria habitar e causar um sistema substituto, que viria substituir toda aquela presença, toda aquela situação abençoada da presença do Senhor Jesus. João capítulo 14, versículo de número 15, Jesus olha para os seus discípulos e diz assim: se me amais, guardai os meus mandamentos. A condição para eu provar que eu amo o Senhor Jesus é eu guardando os mandamentos dele, ou seja, praticando esses mandamentos e transferindo esses mandamentos em forma de vida, onde eles possam ser vistos por aquelas pessoas que me cercam. Aí Jesus, na continuidade do texto, falando aos seus discípulos, e ele diz assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O porquê Jesus usa essa palavra Consolador? Ele fala sobre a situação emocional dos discípulos, que estava um pouco acentuada pela sensação de perder o Senhor Jesus Cristo. Eu quero falar só um pouquinho sobre a ação do Espírito Santo de Deus no consolo. Vocês sabem que não é uma nem duas vezes que eu tenho falado na direção de Deus. Deus tem me
colocado a falar com vocês e até comigo mesmo, sobre essa situação emocional desenfreada que os cristãos vivem na atualidade. Hoje, não é o Espírito Santo quem rege os cristãos. Hoje, não é a palavra de Deus que é cerne e que exige uma situação adequada. Hoje, não é Deus quem mais movimenta o coração dos crentes, mas é o próprio sentimento de cada um. As pessoas começam a fazer coisas porque sentem, as pessoas são conduzidas pelos seus próprios sentimentos. Isso é uma estratégia satânica, onde Satanás demorou muito tempo para conseguir esse êxito, e ele tem conseguido. O ser humano ignora o que a palavra diz, ignora o que é correto, ignora o que é a verdade, para ser sucumbido e corrompido por aquilo que ele sente. Ele não consegue tomar o poder da palavra de Deus e aplicar sobre os seus sentimentos, inibindo-os até discipliná-los. Ele simplesmente deixa as coisas acontecerem da maneira que ele está sentindo. Então, a ocupação do Espírito Santo dentro dos corações é para que ele haja como um consolo, uma disciplina sobre os sentimentos, para que os sentimentos não venham tomar uma proporção gigantesca dentro de você e você comece a agir por meio daquilo que você sente. Então a ação do Espírito Santo de Deus é: aquele que foi ofendido, ele é consolado para que essa ofensa não vire uma mágoa e essa mágoa não cause um desenfreio emocional de atitude desse cristão. Então uma pessoa que ela foi ofendida, traída, maltratada, a ação do Espírito Santo de Deus vem e ministra assim no coração dessa pessoa: olha, foi até bom ter acontecido isso com você, para que você não caia na soberba que muitos têm caído. A ingratidão, o desfecho das ofensas, tem até um acentuamento bom em você, para que você, no meio da humilhação, aprenda a ser humilde. Então a ação do Espírito Santo em nossas emoções, ela é de supremo valor. Então o objetivo do Espírito Santo não é ser um lençol extenso e eterno, onde você vai chorando suas lágrimas, não. Ele age diretamente no seu contexto emocional, para que as emoções não ganhem uma proporção desequilibrada, para que você também não seja um ser humano desequilibrado. A ação do consolo do Espírito Santo age como disciplina central na sua vida, para dizer: pera um pouquinho, você está exagerando demais, pode parar com isso aí. Então a ação do consolo do Espírito Santo é para que você não seja carnal, para que você lide com as emoções de uma maneira racional, para que você não se sinta ou machucado, ou traído, ou vingado, ou não, para que você entenda que coisas ruins acontecem com gente ruim e coisa ruim acontece com gente boa. E quando o ruim acontece com gente boa, o Espírito Santo está ali para adequar a situação, para que você não se perca emocionalmente. Porque se você olhar para a Bíblia, todas as pessoas que colocaram os pés pelas mãos e perderam o contexto da vida, foram as pessoas que agiram segundo o que estava sentindo. Quem age segundo o que sente são animais e são irracionais. Então o Espírito Santo, ele age como consolo. Você percebe que eu vou dizer de novo, né? Tem gente que ele acha que ele está bem com o Espírito Santo porque ele está falando em língua estranha. Língua estranha é dom. Não tem nada a ver com ser ungido, com ser cheio, com ser pleno. Sabe quando é que você está cheio do Espírito Santo? Quando você recebe ódio, você consegue frutificar amor. Quando você recebe tristeza e abatimento, e você frutifica gozo. Quando você está triste, você frutifica alegria. Amor, gozo, paz, alegria, longanimidade, benignidade, fé, mansidão e temperança. Você frutifica o Espírito. Aí você está cheio de Espírito, porque as coisas ruins vêm e as coisas boas saem. Então aí você pode dizer: não, eu tenho o Espírito Santo dele. Agora, falar em língua estranha é dom, foi derramado
Agora, eu já vi gente falando língua estranha, prostituindo. Eu já vi gente falando língua estranha, bebendo. E aí? Agora, a prova que você é de Deus é a sua frutificação. É a ação do Espírito, inibindo, disciplinando até a morte, o enterro da carne, e frutificando a ação do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo. Jesus disse: e eu vos darei o Consolador, para que você não seja destrambelhado, agindo pelo sentimento, porque hoje você sente uma coisa, amanhã você sente outra, no outro dia você sente outra, e aí se você for guiar a sua vida pelo que você sente, onde é que você vai parar? Então, para que nós ouçamos a voz de Deus, para que nós tenhamos paz com Deus, nós temos que ter os nossos sentimentos disciplinados, detidos e reeducados pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz assim: a paz que excede todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então eu preciso da paz que o Espírito Santo traz, colocando coisas em seu devido lugar. Tá vendo? Você sentiu isso aqui, você sentiu isso aqui porque você está errado, tá? Então vamos lá para o juiz, vamos arrepender, vamos pedir perdão, isso aqui você sentiu porque você estava querendo isso e aquilo, colocando ordem. O que é paz? A paz é ordem. Diga comigo: a paz é ordem. Onde existe ordem, existe paz. Onde existe bagunça e confusão, existe guerra. E o Senhor Jesus diz assim no versículo 16: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Diga glória a Deus. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estarás em vós. Diga comigo: Espírito de verdade. Espírito de verdade. A mentira é algo muito comum na vida do ser humano. E muitas vezes os cristãos vêm para Cristo trazendo uma bagagem de mentira. Mentem para si mesmos, mentem para a sua vida, mentem. E a importância dessa veracidade que nós obtemos por meio da ação do Espírito Santo. Como é que o Espírito Santo pode transferir o contexto mentiroso do qual nós viemos lá do mundo em verdade? Por meio da palavra de Deus. A palavra tem que confrontar com você. Diz o escritor em Hebreus: a palavra que argumenta convosco como filhos. Então você está pensando uma coisa, sentindo uma coisa, aí vem a palavra, com o Espírito Santo como agente, dizendo: não é nada disso, isso é assim, trazendo a verdade. E não existe a primeira verdade, a segunda verdade, a verdade paralela, a verdade que é comissionada. Existe uma verdade. Qual é o nome dela? Só Jesus Cristo, Ele é a verdade. E o Espírito Santo, Ele tanto consola os nossos corações, desacentuando aquele peso nas emoções, proclamando a verdade de cada situação. Olha, você está ofendido assim porque pegou no seu calcanhar, porque foi assim, e assim vai. Diga bem. É seu amigo. Não tem amigo melhor que o Espírito Santo, que só Ele é capaz de dizer as verdades para você. Às vezes você tem um amigo que não diz a verdade para você, porque ele tem medo de perder a amizade com você. Existem amigos que você tem que não diz a verdade para você, porque ele não quer te aborrecer. Isso aí não é amigo. Amigo que é amigo diz a verdade. E o Espírito Santo é seu amigo. Ele diz a verdade para você. Agora, quando é que o cristão começa a não mais ouvir a verdade do Espírito Santo? Você sabe? Quando é? Existem estágios e fases na questão de ouvir a verdade. O cristão só ouve a verdade quando ele está no estágio de filho. Quando ele é filho, ele ouve a verdade. O Espírito
testifica com o seu coração, você é filho de Deus, você aceita a repreensão, você aceita castigo, você aceita a educação de Deus, então você aceita a verdade. Mas quando você está ensoberbecido e você está levantado por causa dos seus sentimentos, você não ouve mais a verdade. Sua consciência ficou totalmente corrompida. Sua consciência diz, você está certo, você tem que chegar lá e meter a mão mesmo. O negócio é o seguinte, por cima de você, só avião, meu irmão, só avião. Não, você não pode ser crente, você é filho de Deus. Você não pode, não. Você pode virar face, meu irmão, você não faz isso não. Você é filho de Deus, você tem poder, você tem o Espírito Santo. Não, tudo que você fez, tudo que você doou, tudo que você fez, você fez porque Deus te deu, você não fez mais que a tua obrigação. Jesus disse, depois de fazer tudo que você fez, você não fez mais do que tinha que fazer, você só fez o que mandou. E aí a consciência fica totalmente ufanada, ensoberbecida, porque o coração não foi consolado pelo Espírito, as emoções não foram adequadamente distribuídas, não foi arrancado o fermento, a consciência fica contaminada, a alma fica toda certa, correta. E aí começa, aí não tem como mais ouvir a verdade. Aí se você falar a verdade para ele, você fica inimigo dele. Aí se você chegar e falar, meu irmão, você está errado, é perigoso você levar um soco na boca. Então você fala de longe, ou então você põe alguma proteção. Porque aí não ouve. Não ouve. Aí você tem que esperar quieta para estender a mão. E é assim que acontece. A ação do Espírito Santo de Deus principal é vir, descer no homem e dizer assim para ele, olha, essa emoção é assim, isso é assim, seu coração está dessa maneira, isso você está pensando errado, isso está certo, isso vão edificar, isso vão fortalecer. Essa administração, como Jesus fazia com os discípulos. Pedro, quem te revelou foi a carne e o sangue. Não foi a carne e o sangue, foi Deus. Agora Pedro, você está cheio de diabo. Veio administrar e ensinar os discípulos a lidar consigo mesmo. Aí Jesus olha e diz assim, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Diga glória a Deus. Você sabe qual é a espada do Espírito? Em Efésios capítulo 6, qual é? Qual é a espada do Espírito Santo? Diga mais forte. A palavra é a espada do Espírito. Ele usa a palavra no diabo. É no diabo que ele golpeia os golpes dele. Aonde é que... Então, se a arma do Espírito Santo, a espada dele é a palavra, espada é uma arma de guerra. Contra quem o Espírito Santo guerreia? Contra quem? Contra o diabo? Então contra quem? Olha aí pro lado. É esse aí mesmo, olha aí minha carteira. É esse aí mesmo. Esse aí que vez por outra quer tentar ser inimigo do Espírito Santo. De vez em quando ele se levanta e diz, não, Espírito Santo, não vai ter uma conversa aqui, negócio aqui, só você manda, só você governa, só você está certo, só o que você fala está correto. Negócio seguinte, eu estou assim, na carne. Gálatas capítulo 6. Vamos lá. 5. Gálatas 5:16. Gálatas 5:16. Vamos lá. Digo, porém, andar em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Então tem uma briga dentro de você. Então funciona assim. Quando o cristão converte, é a carne que está dominando. Aí quando ele começa a receber a palavra que é a espada do Espírito, ele começa a brigar com o Espírito Santo. Mas aí quando ele converte de verdade mesmo, aquelas conversão beleza,
bacana, aí não tem mais briga. Não tem mais briga. Aí ele fala assim: Senhor, amém, Senhor, o Senhor está certo, eu estou errado. Seja tu verdadeiro e eu mentiroso. É verdade, o Senhor está certo. Acabou a briga. Enquanto a briga, a coisa não está muito boa, não. É porque ora você pratica a obra da carne, obra do Espírito. Está tão obrando, obra da carne, obra do Espírito. Aí o Espírito Santo fica ali trabalhando, dizendo: ó, não faz isso, o inferno abocanha você, ó, não faz dessa maneira, ó, não faz dessa maneira. Volta lá comigo em João, vai lá comigo em João capítulo 16. João 16, 7. Ele tem poder, só ele tem poder para convencer você. Às vezes você chega e você fala: meu Deus, eu queria rachar a cabeça dessa pessoa. Teve uma irmã que um dia pediu para mim fazer uma oração esquisita. Eu já recebi algumas petições de oração. Ela falou assim: pastora, no céu tem trator? Eu falei: irmã, não tem essa informação aí não. Eu tenho informação que a Bíblia dá, essa informação. Pedro, fala para Deus passar um trator em cima de mim. Eu falei: irmão, não vou fazer essa oração aí não. Não, pastor, porque ó, só passando um trator em cima de mim para eu consertar. Porque eu vou dizer uma coisa: ninguém convence ninguém. Ninguém. Pode ser a pessoa mais persuasiva, pode ser a pessoa que tenha todos os jogos de eloquência, pode ser aquele que consiga trazer a pessoa à razão ou à consciência. A gente tenta, mas não garante que consegue. O único que consegue convencer um ser humano quando está assim, ó, para cair no pecado, quem é? Por isso você tem que ser amigo dele. Tem que ser amigo dele, porque quando você estiver mal, envenenado, endiabrado, ele chega e fala assim: você está errado. Você tem que ser amigo dele, porque às vezes a gente fica meio como Pedro assim, né? Ó, você está cheio de diabo. Às vezes a gente dá brecha, dá vazão, e aí como você começa a fazer as obras da carne, fazer o que o diabo gosta. Aí o Espírito Santo chega e fala: deixa eu salvar esse amigo dele aqui, vai. Aí ele chega para você e fala assim: ó, você está errado. João capítulo 16, versículo 7. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, João 16, 8. Mas quando eu for, vou enviarei, agora 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para o meu Pai e não me vereis mais, e do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tem muita coisa para dizer para vocês, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. E ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou há de anunciar. Diga glória a Deus. Então o Espírito Santo, ele traz o poder de convencimento. E o que ele faz? Ele vem falar-nos da parte de Cristo coisas novas, coisas diferentes, coisas novidades da parte de Deus, coisas que o Espírito Santo nos ensina. Agora, quem convence o homem do pecado? Quem é? Quem convence o homem da justiça? Quem convence o homem do juízo? Só o Espírito Santo, mais ninguém. Ninguém consegue convencer um ser humano caído ou uma pessoa fermentada a não ser o Espírito Santo de Deus. Quero que você vá comigo em Hebreus, vá lá comigo. O Espírito Santo tem a sua espada, e essa espada ela é usada em nós. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 4, versículo de número 12. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, não é nada escondido e nada distante da palavra, e dá juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. O que é mais
terra. O que é mais enganoso? Só a palavra de Deus consegue entrar dentro da sua vida e discernir seus sentimentos, intenção. É Deus, é assim que eu estava. Tem salvação para ele. Pegar esse irmão, essa pastora que está falando mal de mim. Está falando aí da minha vida, está falando mal de mim. Estou pregando a palavra, meu irmão. Pregando a palavra. Falando o que está escrito. Eu não subo aqui para ficar falando que fui tomar café na casa de não sei quem, irmão bonzinho, irmão do outro não sei quem, irmã. Não, é a palavra de Deus. Eu acho que você não sairia da sua casa e viria aqui para ficar escutando falar lorota, né? Eu não fazia isso. Então, se eu não faço, eu acho que você também não ia fazer, né? Então a questão é, quando você ouve a palavra, ela vai te redarguindo, corrigindo, te mostrando os seus erros. Aí, um dia que você orar for olhar feio para mim. Teve gente que já quis me bater. Tinha um moço que vinha na igreja e falava assim: ó, pastor, eu estou planejando matar a senhora. Eu falei: de que jeito você está planejando me matar? Tem hora que eu penso em enforcar a senhora, outra hora cortar a sua garganta, outra hora. Aí eu brinquei com ele, eu falei: você só não planeja nada na minha pele, que minha pele é tão sensível, de me pedir nada. O resto você pode planejar qualquer coisa, desde que seja rápido. Mas eu sabia que aquelas perturbações da cabeça dele tinham um pouquinho de esquizofrenia. Ele falava que planejava me matar. Mas eu vou fazer o quê? Eu dou risada, velho. O quê? Agora, a questão é, a palavra de Deus vem, só falta falar o teu nome. Eu sou culpado, vai falar com ele. Agora você tem que dar graças a Deus que ele está falando com você. Porque o dia que você sentar no banco dessa igreja e ele não falar mais com você, teu caso está perdido. Enquanto ele fala, enquanto ele corrige, enquanto você sai da igreja assim, trunfado, tem dia que você sai nervoso, não pare nem um sinal, tudo acontece sinal vermelho. Aí a tua mulher do lado, o teu marido do lado fala: o Espírito Santo hoje pegou. Tá bom, quando tá isso, tá bom. Agora, quando você sentar no pecado e sair no pecado, então tem coisa errada com a sua vida. Você já entrou numa situação criteriosa, meu irmão, porque aí vai ser só a vida mesmo para poder consertar você. A Bíblia diz assim em Hebreus 4, que ela penetra junto em medula e é apta. Ela é poderosa, capaz de discernir teu pensamento e intenção do coração. Versículo 13. E não há criatura alguma encoberta diante de Deus. Não tem. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele com quem temos que tratar. Diga glória a Deus. Tudo está nu, tudo está esclarecido. E Ele vai tratar com você, porque Ele é o Senhor, seu Deus. Neste ano aqui, ó, 2014, você vai levar puxão de orelha, chacoalhão. Por quê? Porque Ele tem um plano para você chegar em 2014 mais santo, mais adequado ao Evangelho, mais manso. E Ele vai pegar, meu irmão, a coisa vai pegar. E Ele vai trabalhar. Por quê? Porque Ele quer trabalhar com você dentro da casa dele. Ele não quer trabalhar com você por meio da vida. Não! Os filhos de Deus, quando você tem teu filho, como que você quer ensinar ele? Você quer que ele leve a burdoada na vida, que ele se dê mal para que ele volte? Não! O que você quer? Você quer que você fale, ele ouça e ele aprenda. É assim também que Deus quer. Deus quer que nós possamos ouvi-lo na casa dele e atentar e dizer: tá bom, Senhor, vai corrigir minha vida. É isso que Deus quer. Diga amém. Eu quero que você vá comigo em Romanos capítulo 8. A ação do Espírito Santo de Deus é imprescindível na minha vida e na sua vida, porque é Ele quem diz assim: você é filho de Deus, você é filho de Deus, você é filho de Deus. Quando o Espírito Santo diz assim para você: você é filho de Deus, você é filho de Deus, o que está escrito lá em Hebreus? Que Deus é Pai e corrige a quem? Ama quem chama de. Então, quando Deus te repreende, o Espírito Santo fala: você é filho de Deus, você é filho de Deus, você é filho de Deus. Aí você fala: amém, amém. Eu recebo a exortação. Aí você fica aqui e engole assim, ó, que quase nem desce, mas tem que empurrar aquilo ali, né? Porque não é fácil, não é fácil ser repreendido, exortado, escancarado, aberto. Dá vontade de você abrir um buraco no chão e entrar dentro. Parece que todo mundo está sabendo o teu problema, parece que todo mundo está te
vendo, você está deslumbrado. Ninguém está sabendo, ninguém está te vendo nada, não. É só você e Deus. A Bíblia diz assim em Romanos capítulo 8, versículo de número 14, 13, vamos ver o 13. Romanos 8, 13. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. É morte eterna na certa. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Diga assim comigo: só o Espírito Santo me ajuda, me capacita a negar a carne. Tem que ter o Espírito Santo, senão a carne floresce e mata. Tem que ter o Espírito Santo. O Espírito Santo me ajuda. O Espírito Santo me ajuda. E você sabe como é que consegue o Espírito Santo? Só eu sei disso. Ninguém sabe. Mas eu sou uma pessoa muito boa. Vou contar para vocês como é que se consegue o Espírito Santo. Você sabe como é que se consegue o Espírito Santo? Fecha o olho. Fala, Pai. Aí já começou. Orar. Sem oração não tem o Espírito Santo. Quem ora tem o Espírito Santo. Quanto que eu tenho do Espírito Santo, Deus? O tanto que você ora. O tanto que você ora. Você fala com o Pai. Por quê? Porque a medida do Espírito Santo é dada segundo a sua comunhão com o Pai. Então não adianta ficar falando língua estranha. Aí fala assim: nossa, eu falo 4 línguas, 5 línguas, 10 línguas, 20 línguas, eu vou contando. E eu tenho muito do Espírito Santo. Não. É por meio do fruto. Quando você ora, você fala com o Pai e o Pai despende sobre você. Jesus mesmo explicando assim: nós que somos maus sabemos dar boas dádivas, quanto mais o Pai Celestial não dará o Espírito àquele a quem? Não conhece o versículo, então eu vou falar: aquele a quem pede. Você conhece só outra versão, né? Os 10. Mas é a versão do Espírito Santo. Aquele a quem pede. Então a oração faz com que você tenha mais do Espírito Santo de Deus. E aí você tem mais do Espírito Santo. Aí ele começa a agir com a palavra que você... Aí é uma bênção, irmão. Fala para o teu irmão: aí é uma bênção. Versículo de número 14. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, para que eu seja filho de Deus, eu tenho que ser guiado pelo Espírito. Faz isso. Faz aquilo. Não. Você está pensando que está errado. Amém. Você está sentindo que está errado. Precisa ser guiado. O Espírito Santo te dirige no agir, no sentir, no falar, no pensar. A direção de Deus. Faz assim, agora faz assim, agora faz assim. O Espírito Santo, entrei na carne, então volta. Tem gente que ele entra na carne e ele acha que o Espírito Santo vai atrás dele, correndo atrás dele. Não, fica na mesma posição. Volta, então agora volta. Vamos agir direito. E a consequência? Eu te dou uma mãozinha, só um dedinho. Tem que sofrer um pouquinho para aprender a não sair mais. Então vamos embora. Versículo 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Amém? Agora eu quero falar, tem muita coisa sobre o Espírito Santo, mas nós temos que fazê-lo de uma maneira resumida. Eu quero falar do versículo 26, a ação do Espírito Santo no céu a favor de você. Jesus é o nosso advogado. Se pecarmos, temos um advogado junto ao Pai que nos defende. Lê o texto aí de Romanos 8, 26. Da mesma maneira também. Tem gente que acha que o Espírito Santo chega lá para Deus e fala assim: oh Senhor, ele é fraquinho, ele é débil, oh Senhor, tem a cabeça fraca, quarta-feira. Nada disso. Nada disso. Senhor, não vê que não consegue entender nada, tem tudo errado. Tem gente que pensa que o ofício do Espírito Santo é esse aí. Olha só. Existem duas situações aqui no versículo 26. Da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Ajuda as nossas fraquezas aqui na terra. Ajuda a sua fraqueza.
como faz com o pecado, ele extermina. Como é a fraqueza que ele te ajuda? A sua debilidade, a sua dificuldade, uma situação de timidez que você herdou lá do seu pai, da sua mãe, por um comportamento violento de ambos ou de um, e ele vai ali ajudando na sua fraqueza. O pecado, ele te convence, fala, pera um pouquinho. Tem gente que acha que o Espírito Santo ajuda na minha fraqueza, ajuda no meu pecado. Ele deixa eu pecar hoje 3, amanhã ele deixa eu pecar 2, semana que vem ele deixa eu pecar 1, até eu conseguir parar de pecar. Ele te ajuda na sua fraqueza, no contexto de humanidade, até você conseguir chegar a ser maduro o suficiente, a ser uma pessoa responsável e dizer qual é a palavra, Espírito Santo, daqui que eu vou obedecer ela, eu vou seguir ela. Então, quando nós não conseguimos aderir ao Evangelho pleno de uma maneira absoluta, ele vai nos ajudando, ele vai nos convencendo, ele vai nos certificando, nos fortalecendo, nos sustentando. É isso que ele fala. Diga amém. Aí ele diz a última parte do versículo, que o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele chega diante de Deus. Paulo fala muito sobre a questão dos gemidos inexprimíveis, e ele fala com Deus, passa para Deus aquilo que você está passando, da maneira que jeito esses gemidos inexprimíveis. Não pergunta para mim. As coisas reveladas pertencem aos homens, mas as coisas ocultas pertencem a Deus. Eu já sei qual é o gemido inexprimível do Espírito. Quando eu estou assim, naquela oração, assim, sabe, poderosa, depois que eu estou até arrebatada, eu fico... Esse aí é o gemido do Espírito. Esse aí é o seu. Ele chega diante do Pai para interceder por você, com gemidos inexprimíveis. Quando você passa por aflições, quando você passa por desertos, quando você passa, você não precisa saber que jeito que é, como é. Você só tem que saber o que ele faz, já é o suficiente. Tem gente que quer saber coisa que não é mostrada, não é revelada. Então deixa o Espírito Santo. Quando você está numa situação aflitiva, quando você está numa situação difícil, quando você está numa situação de angústia, ele comparece diante do Pai por você. Ação do Espírito Santo. Você tem que ser amigo ou não tem que ser amigo de uma pessoa dessa? Que te livra de você mesmo, que te convence. O que mais? Que põe as suas emoções no lugar. Não tem psicólogo, nem psiquiatra, nem ansiolítico, nem depressivo que faz o que ele faz. Ele te convence, ele trabalha a seu favor, ele luta contra a carne para que você não morra no pecado, ele te guia. O que mais? Ele comparece diante de Deus por você e ele te ajuda na sua fraqueza, que não é pecado, que são debilidades naturais que nós temos por termos vivido situações às vezes inadequadas. Você precisa ou não precisa de um amigo desse? Completinho. É que não dá tempo de falar o resto, mas é um amigo completo. O que você falar de um amigo, ele tem. Jesus não ia deixar um anjo. Jesus não. É o próprio Deus habitando em você. E aí? Você precisa ou não precisa mais do Espírito Santo? E como é que você consegue mais do Espírito Santo? Orando. É a oração que te dá mais do Espírito Santo. Conforme você vai orando, a sua comunhão com Deus vai aumentando, Deus vai colocando o Espírito Santo em você. E é assim que funciona. Fala em língua estranha é muito bom, mas não é ela que te norteia por ser filho de Deus, é o fruto que você produz. A língua estranha é bom para a sua edificação, você fica edificado. Mas o que te santifica é a ação do Espírito Santo diariamente matando a sua carne e fazendo você entender a necessidade de você viver uma nova vida com uma nova criatura. Essa é a obra principal do Espírito Santo na nossa vida. Amém? Deus falou conosco sobre a bênção da multiplicação, sobre a bênção da fé, sobre a bênção das mãos, sobre a bênção das conquistas, do sangue de Cristo, das primícias e hoje do Espírito Santo de Deus.